Boa noite, pessoal! Boa noite você que está comigo no Insta, boa noite você que está comigo no YouTube, boa noite você que está comigo no Facebook. Mais um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma live de aquecimento da jornada do crescimento na gestão da saúde. Estamos aquecendo para o nosso grande evento, a jornada que vai acontecer de 31/5 a 7/6. A jornada onde eu vou te ensinar o método para crescer 5 anos em 6 meses, se destacar com uma gestão prática, moderna e focada em resultados. Hoje o nosso papo é sobre pessoas, time, equipe. E vamos falar de não dá para pensar em crescimento 5 em 6, em crescimento 5 anos em 6 meses, sem pensar em equipe, sem pensar em pessoas, sem pensar em montar um time, transformar sua equipe em um time. E hoje esse é o nosso tema, esse é o nosso papo, porque nós estamos aqui para quê? Para lhe ajudar a crescer 5 anos em 6 meses como gestor da saúde, se destacar, conquistar as melhores oportunidades com a gestão moderna e focada em resultados. Esse é o meu objetivo e esse é o seu objetivo, por isso que nós estamos aqui. Então, pessoal, vamos começar pedindo a vocês o de sempre. Por favor, deixe seu like, compartilhe, manda um direct aí, você que está no Insta, você que está no YouTube, compartilha a live nas redes, compartilha no Facebook, compartilha no LinkedIn. Vamos convidar nossos amigos para estarem conosco nesse momento de crescimento, nesse momento de aprendizado. Lembrando a vocês que a senha do PDF, do resumo do PDF, vou passar durante a live. Então, é importante que você esteja comigo para poder receber a senha, abrir o PDF. Boa noite vocês que estão chegando agora aqui no Insta, boa noite vocês que estão chegando agora aqui no YouTube. Vamos começar nosso papo. Qual é a diferença entre uma equipe e um time? Olha só, todos nós costumamos dizer que nós trabalhamos em equipe, nós temos uma equipe, nós fazemos parte de uma equipe, nós lideramos uma equipe. E qual é a diferença entre uma equipe e um time? E mais ainda, por que é tão importante formar time para você crescer 5 anos em 6 meses, para um crescimento 5 em 6, por que é tão importante formar times? E aí eu já vou adiantando para vocês, uma equipe é um conjunto de pessoas que trabalham juntas. Se vocês trabalham juntas num setor, numa área, isso é uma equipe. Um time é um conjunto de pessoas que trabalham juntas para conquistar um objetivo compartilhado. Um time tem um foco em comum, tem um objetivo que é maior do que os objetivos individuais. Isso forma times. E qual é a importância do time na gestão? Qual é a importância do time no processo? Qual é a importância do time no crescimento 5 em 6? O time é a base para você conquistar os resultados que você quer. Porque quando você coloca o objetivo do time maior, nós vamos levar as pessoas à superação, ao desenvolvimento, ao crescimento. E esse é a importância do time. Formar um time é muito diferente de formar uma equipe. Formar uma equipe é você simplesmente juntar um conjunto de pessoas, ter uma equipe. Um time dá mais trabalho, mas em compensação, formar um time vai lhe garantir resultados extraordinários. Você vai trabalhar fortemente a partir de agora, dentro da linha do seu crescimento 5 em 6, você vai pensar time. Não me adianta, Roberto disse que não adianta só ter uma equipe, eu preciso ter um time. Eu preciso literalmente formar o meu time para crescer e me destacar. E aí vamos começar. Pense nos times que você conhece. Quando você pensa num time, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? Eles trabalhando juntos para conquistar algo. É assim no esporte.
E é a mesma coisa na empresa, é a mesma coisa na organização, é a mesma coisa na gestão. Então, quando nós pensamos em time, nós pensamos no time, num grupo de pessoas motivado para conquistar algo. E aí, é importante você olhar, porque um gestor, e é o seu papel, um gestor ou um líder em uma organização empresarial, tem o mesmo papel de um treinador numa equipe esportiva, levar seu time à vitória. Quando vocês pensam e se coloquem agora no lugar de um treinador de uma equipe esportiva, vôlei, futebol, equipe esporte de grupos. Quando você pensa no treinador, qual é o papel que primeira coisa lhe vem à cabeça desse treinador? O papel é efetivamente levar o time à vitória. Goste você de vôlei, de basquete, de futebol, de qualquer esporte coletivo, até nos individuais, mas os individuais, dentro do nosso contexto de gestão, existe pouco individual, quase nunca ou nunca existe individual. Eu não gosto de nunca, porque daqui a pouco aparece uma exceção. Mas dentro do esporte coletivo, que gestão é esporte coletivo, gestão é atividade coletiva, qual é o papel do time, do treinador? Levar o time à vitória. E aí, começamos o nosso jogo. E o que é a vitória no mundo empresarial? Então, se o papel do treinador é levar o time à vitória, o que é a vitória no mundo empresarial? Entregar os resultados definidos para a área. Entregar os resultados definidos para a organização. Essa é a vitória. Então, quando nós pensamos num time, vamos formar um time, eu preciso ter um objetivo compartilhado, eu preciso ter um foco comum. Eu estou falando de formar um time para conquistar o objetivo. Eu estou falando de formar um time com foco. Eu estou falando de formar um time onde nós vamos juntar o melhor de cada um para entregar o resultado. E o objetivo do time é maior do que os objetivos individuais. Inclusive do líder, do treinador, do gerente, do coordenador, do gestor, do nome que você quiser dar. Aí você pode se colocar no nome que quiser, mas o que interessa é que não existe time sem objetivo compartilhado. Esse é o primeiro fato. E quando nós falamos transforme sua equipe em time, a primeira coisa que eu preciso estabelecer é o que nós vamos buscar. Qual o nosso objetivo compartilhado? Observe, eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Que é, você se sente o treinador do time? Você se sente como o treinador Bernardinho do vôlei? O treinador Luxemburgo do futebol? Nem sei se é bom ou se é ruim, que eu não gosto muito de futebol. Mas você entende que você tem esse papel? E quando nós pensamos em engajamento da equipe, pessoal, e nós vamos conversar aqui sobre isso hoje, eu vejo muita gente que diz assim, Roberto, a minha equipe não se engaja. E aí, os meus alunos, os meus mentorados, quando vêm conversar comigo, eu digo, Roberto, a minha equipe não se engaja. E eu digo, e o problema é de quem? É seu ou é da equipe? Porque se a sua equipe não se engajou, se a sua equipe não se engaja, se a sua equipe não se motiva, é igual um time de futebol. Quando eu penso num time de futebol e eu penso que o time não se engaja, ele perde. Quando o time perde, quem é que sai? É o time ou é o técnico? Na gestão é a mesma coisa. Cada vez mais esse processo de profissionalização na gestão vai gerando essa necessidade de resultado. Resultado não se consegue, não se conquista sozinho, eu preciso de um time. E aí vem as fragilidades ou fortalezas do seu modelo de liderança. A Rosana está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Como ter um time em um órgão público? E aí eu vou dizer para você, Rosana, a base é a mesma. E a base é a construção de um objetivo compartilhado. É a construção de um objetivo em que todos enxerguem esse objetivo maior do que os objetivos individuais. Numa organização privada, você tem objetivos financeiros, você tem metas de resultado, você tem metas qualitativas, mas numa organização pública, você consegue também definir os seus resultados, você consegue também focar na construção de um objetivo compartilhado pela equipe.
E muitas vezes esse objetivo, ele transcende, ele é melhorar a qualidade de alguma coisa. O que importa é dar um propósito. Não existe time sem propósito. Se não tem propósito, não é time, é equipe. Você pode até conseguir excelentes resultados com a equipe, mas não é time. E toda vez que você conseguir engajar, engatar um time, ele vai te dar melhores resultados que a equipe. E qual é o passo 1? Definir o objetivo compartilhado. Esse é o passo 1. Só existe time se existe objetivo compartilhado, se todos estão buscando o mesmo objetivo. E aí eu trouxe para vocês um exemplo interessante, que é um exemplo do futebol. Tá? E aí, pensando no futebol, qual é o papel do técnico? E olha que eu nem gosto muito de futebol, é desenvolver a equipe. O papel do técnico é esse. O técnico vai escolher, alguns ele vai escolher, outros não, um grupo de jogadores, e ele tem que desenvolver essa equipe, treinar, garantir o suporte físico, garantir o suporte tático, para desenvolver essa equipe, para essa equipe ganhar o jogo. Esse é o papel do técnico em qualquer esporte coletivo. E aí, a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: você entende, independente de você estar numa instituição pública, numa instituição privada, você entende que o seu papel de líder é levar o time à vitória? E aí eu queria que vocês respondessem isso aqui. Vamos conversando aqui no chat, vão mandando suas dúvidas, vão mandando suas interações, porque aí fica mais bacana o processo. Mas a primeira pergunta é: você entende isso? Para você estar claro que o seu papel de líder é liderar para levar o time à vitória. Ponto. Esse é o primeiro, esse é o foco do processo. Tá? Isso no esporte é muito claro. Na gestão, ainda não é tão claro. E eu estou aqui para clarear para vocês. Então, quando você olhar para a sua equipe, não olhe para a sua equipe pensando no que a sua equipe vai te dar. Olhe para a sua equipe pensando qual é o seu papel para dar para a equipe ferramentas, experiência e liderança para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela tenha os recursos para alcançar o objetivo compartilhado, que é o objetivo do time. Esse é o seu papel como líder. Liderança é isso. Liderança é levar o time à vitória. Esse é o papel do líder. E qual é o problema que existe com isso? É que na maioria das vezes, nunca te disseram isso. Na maioria das vezes, só lhe dizem o seguinte: ó, tá aqui, essa aqui é a sua equipe, você recebeu uma função de gestão, chegou agora ou ganhou a liderança, tá aqui sua equipe, toque a vida. Toque a vida. Mas tocar a vida funcionou no passado, mas não funciona mais. O que é tocar a vida? Vai levando modelo de gestão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não funciona mais, porque a partir do momento que nós estamos em organizações de saúde que descobriram que são negócios que precisam de resultado, vivendo um processo gigantesco de empresarização da saúde, ações na bolsa, fundo de investimento, dinheiro infinito, que quer retorno. Que quer retorno. Esse cenário é o cenário que você tem para liderar hoje. E você vai encontrar a sua equipe, inicialmente, como o Reinaldo está colocando, pessoas diferentes, temperamentos diferentes, habilidades diferentes, maturidades diferentes, senioridade diferente. E você vai precisar formar esse time. E é assim que funciona em qualquer lugar. Não adianta você achar que no seu time só vai ter Neymar. Seu time vai ter de tudo. Seu time vai ter aquele profissional sênior, experiente, comprometido, vai ter aquele menos comprometido, vai ter aquele que tem mais capacidade, o que tem menos capacidade. Se seu time tiver mais de 10 pessoas, vai ter de tudo. E é seu papel dar a liga, dar cola nesse time. E aí vem o primeiro ponto. Ontem eu falei bastante de resultado, da importância de ter uma estratégia focada em resultado. Agora eu vou dizer para vocês como é que o resultado, a partir de hoje eu começo a dizer para vocês como é que o resultado influencia na prática cotidiana. Porque resultado não é aquela coisa que você define no primeiro dia e depois vai ver se entregou. Você vai formar um time. Qual é a base? Foco em resultado. Objetivo compartilhado. Eliezer está colocando, gestão pública
tá igual time Ibis. Ih, time Ibis é ruim, viu? Eu entendo que meu time tem que conquistar a vitória diária, mas o resultado que entregamos nunca é suficiente. Se nunca é suficiente, Eliezer, tem um problema de definição aí. Você não acordou corretamente ou não acordou com a sua liderança qual é esse resultado. Então, o que é que acontece? Esse problema não é só no órgão público, não. Esse problema no privado, ele é muito maior. Olha o que acontece. Vou pegar isso aí, abrir um parênteses aqui no meu roteiro para colocar que esse seu tema é muito bom. O que é que acontece? Quando você não acorda o resultado com a sua liderança, quando esse resultado que vai ser entregue, ele não é pré-acordado, ele não é claro, o que é que a sua liderança te cobra? Trabalho. E trabalho é infinito, trabalho não tem fim. Trabalho, por mais que você faça, você sempre está devendo. Não tem limite. Não tem limite. Porque as coisas vão acontecendo e não tem limite. Quando você acorda um resultado, você tem um limite definido. Esse limite pode até ser alto, aliás, deve ser alto, mas você tem um limite definido, você sabe o que você vai buscar. E dentro desse contexto do acordo do que você vai buscar, você vai alinhar o seu time para buscar esse resultado. E não interessa se o seu time tem 10, 20, 30. O Reinaldo está colocando, comando mais de 70 médicos, fora enfermagem e farmacêuticos, tem um total apoio como diretor do secretário de saúde. Show! É isso aí. Mas acorde o resultado. Porque quando você acorda o resultado, você deu um limite. Ah, deu um limite alto, aquilo é impossível. Vamos falar de impossível aqui também. Aquilo é impossível, não pode. Você deu um limite. Se você não acorda o resultado, e vale no público, vale no privado, vale onde for, não tem limite. É trabalho, você não sabe onde chega. Aí o que é que você faz? Esgota a equipe, aí chulap na equipe e não tem limite. Então, quando eu falei ontem para vocês, e quando eu falo para vocês todos os dias que é importante definir o resultado que você e sua equipe estão buscando, você já tem um primeiro efeito prático aqui. Eu já sei qual é o ponto que eu tenho que levar a minha equipe. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, um exemplo que eu trouxe do campeonato. Olha só, eu nem gosto de futebol, mas eu acho o campeonato de futebol uma coisa muito bacana para discutir liderança, para discutir esse ponto que nós estamos, tá? Por quê? Porque liderança sempre foi tratada como uma questão empírica, filosófica, mas liderança é prática. Liderança é levar o time ao resultado, é levar o time à vitória. Simples assim. E aí, olha esse exemplo da analogia do futebol. O Campeonato Brasileiro de Futebol são 20 times. Eu tenho 20 times jogando, tá? E aí, entenda que você está nesse jogo. Só que existem vários focos de resultado. Alguns times estão querendo ser campeões. Outros times estão querendo ir para a Copa Libertadores. Outros times estão querendo ir para a Sul-Americana. Outros times estão querendo simplesmente não ser rebaixado. Todo mundo está lutando por alguma coisa. Quando você olha a organização, você tem o mesmo contexto. Cada grupo, cada setor, cada área, como você queira dividir aí, vou pegar o exemplo aqui do Reinaldo, médicos, enfermagem, farmacêuticos. Cada um tem um objetivo. Cada conjunto, cada equipe tem um objetivo a ser entregue. E esse objetivo é o que precisa ser acordado. E qual é a linha para acordar esse objetivo? O plano estratégico da organização. Ele vai distribuir os diversos objetivos de resultado. E aí você pega o seu, acordou o seu resultado, e você vai buscar aquilo ali. Só que, veja só, como cada um tem um objetivo, cada área aí tem um objetivo. E o somatório de todas as áreas vai dar o resultado da organização. Só que eu tenho um papel aqui que é fundamental, que é o papel do técnico dentro da equipe. Então, se estabelecer um objetivo, sua área, seu negócio, o Reinaldo, diretor do hospital, ele tem o objetivo do hospital. Você, diretor da sua área,
você tem o objetivo da sua área. Cada um de nós tem que ter o seu objetivo claramente definido. Claramente definido. E você vai contar com o apoio da sua liderança e você vai buscar a construção com a sua equipe. Vamos falar de comemoração também. Já já a gente vai falar de comemoração, tá? Então, o que é importante dentro desse contexto? Você, como técnico, você vai definir o jogo da equipe. Cabe a você motivar a equipe para quê? Para conquistar o resultado. Cabe a você engajar a equipe para quê? Para conquistar o resultado. Cabe a você apoiar a equipe quando cai. Porque cai. Nem tudo dá certo sempre. Cabe a você lembrar a equipe todos os dias o resultado. Cabe a você escalar o time dentro das posições em função das habilidades para contribuir mais com o resultado. Olhe como a linha do resultado vai dando todo o direcionamento na formação do time. Eu vou definir a posição que as pessoas vão jogar, eu vou definir os processos, eu vou definir a estratégia que é o caminho, tudo em função do objetivo que eu vou buscar, do resultado. E como é que eu vou formar esse time? Eu vou engajar, eu vou motivar, eu vou reclamar, eu vou desenvolver para alcançar um determinado resultado. Quando você não tem o resultado claramente definido, primeiro, vai cair muitas vezes nessa questão que o Eliezer está colocando aqui. Os resultados não são comemorados. Por quê? Porque eles não são percebidos muitas vezes. Porque se você não tem um resultado maior que você está buscando, se você não desenvolve um planejamento com resultados intermediários, o que é o resultado? O que é? Resultado para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Então a formação de time, ela tem a ver com o seu planejamento. Ela tem a ver com a sua liderança. Ela tem a ver com a sua gestão de pessoas. E esse é o jogo da formação de times que nós temos agora na saúde. Por quê? Porque até algum tempo atrás, o objetivo era cumprir a tarefa. Cumpriu a tarefa, tá bom. Mas o mundo teima em mudar de vez em quando. E agora nós estamos na virada da mudança. Então, eu não preciso... Quando eu penso em vocês, diretores, gerentes, coordenadores, eu penso em vocês, líderes técnicos, liderando sua equipe para a construção do resultado. Porque liderar é diferente de chefiar. Chefiar tem a ver com o administrar. Administrar é uma coisa, fazer gestão é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Chefiar tem a ver com administrar. É controlar, dirigir. Gestão é liderança. Gestão é motivação. Gestão é engajamento. Ah, fazer gestão envolve administrar? Envolve. Mas envolve. Gestão é mais que administração. E quando eu penso em vocês, e o meu propósito aqui é ajudar cada um de vocês a crescer 5 anos e 6 meses, e esse aquecimento ele tem esse papel da gente ir destravando o pensamento para o método. Qual é o seu papel de líder? Qual é o seu papel na equipe? O seu papel é cobrar? O seu papel é apoiar? O seu papel é motivar? O seu papel é engajar? O seu papel é dar rumo? Todos esses são seu papel como líder. Todos esses são seu papel para transformar a sua equipe em um time. Porque essa transformação ela é feita pela liderança. Se você chega para mim e vem conversar comigo, você é meu aluno, está nas minhas mentorias, e você vem conversar comigo e diz, Roberto, eu estou com problema de equipe. 99% das vezes nós resolvemos o problema de equipe trabalhando a liderança. 99% das vezes. Então, não dá para pensar que o papel do líder é o papel de mandar. Não dá para pensar que o papel do líder é o papel de comandar.
O papel do líder é papel de liderar, de inspirar. E eu vou inspirar para quê? Aí a gente volta à pergunta, eu vou inspirar para quê? Eu vou pegar aqui a minha equipe e vou inspirar. Vamos lá, vamos dar força, vamos dar um gás. Para quê? O que é que nós vamos buscar? O esporte sempre forma time. Por quê? Porque o objetivo é ganhar o jogo. O objetivo é ganhar o campeonato. O objetivo é ganhar qualquer coisa na competição. Na gestão, nós temos o mesmo foco. Nós precisamos conquistar os resultados. E essa é a vitória. Essa é a vitória do líder, essa é a vitória do gestor. E conquistar o resultado desenvolvendo a equipe. Conquistar o resultado levando o time conosco. Então, cada vez mais tem que ficar claro o seu papel na construção do time, na transformação, e hoje vejo a minha camisa é transformação da equipe no time. Não adianta vocês pensarem que isso vai acontecer. Não, a primeira coisa é qual é o objetivo. Só existe time se existe objetivo. E a partir daí você começa. Aí, Eliezer, começa a ficar claro por que comemorar. Porque os resultados vão sendo alcançados e é claro para todos. E o time comemora, o time vence. Começa a ficar claro uma questão difícil que é mexer as pessoas na equipe. É sempre difícil. Mas quando você tem um objetivo maior e você vai mexer as pessoas para melhorar o resultado, é menos difícil. A Helena está colocando, transformar é preciso, mas as mudanças às vezes não são aceitas. Acontece. E aí, cabe a você, como líder, envolver, engajar e afastar. Às vezes é necessário. E é sua responsabilidade como líder. A nossa liderança, ela não é só a parte bonita da coisa. A nossa liderança, muitas vezes, é ser duro. A nossa liderança, muitas vezes, às vezes até, como eu chamo, aumentar o índice de felicidade. Não sei se vocês já viram o meu vídeo sobre o índice de felicidade. E a minha teoria sobre o índice de felicidade é o seguinte: se uma pessoa não está feliz na nossa equipe, se ela não está contribuindo, se ela não está ajudando o grupo, se ela não está somando, a gente tem que dar oportunidade a ela dela ser feliz em outro lugar. E a gente aumenta o índice de felicidade. Mas o seu papel como líder, para transformar a sua equipe em um time, ele é muito claro. E aí o Reinaldo está colocando aqui a importância do feedback. Está um pouquinho mais à frente, mas eu vou trazer esse tema agora. O feedback é fundamental. E não é feedback aquele reunião anual, avaliação anual da equipe. Não, é feedback todo dia. É feedback on the fly. É feedback positivo e negativo. Quando você tem que chamar a pessoa e botar ela no eixo, com jeito, com forma, mas precisa ser feito, efetivamente precisa ser dado. E sobre feedback, é importante vocês lembrarem de uma coisa. Importante. Feedback positivo se dá em público. Feedback negativo é reclamação sempre no privado. Nos dois casos, olhando no olho. E digo o que tem que dizer da forma direta, da forma elegante, mas com educação, mas sem rodeio. Então, é assim que se faz o feedback. Olha no olho e diz o que tem que dizer. Educada, de uma forma direta, mas sem mimimi. Somos profissionais. Somos profissionais. O José Maria está colocando, os conservadores não mudarão, tem que mexer no time.
isso acontece também no futebol, não acontece? Às vezes nós temos que tirar um jogador e botar outro. Faz parte. E o seu papel como líder, isso está no pacote. Você, como líder, tem responsabilidade de tomar as decisões. E o seu time espera isso de você. O seu time, cada vez mais, vai lhe cobrar as decisões. Eu não conheço times que acham que aquele líder ausente, o mestre dos magos, aquele que toda vez que aparece é para te dar um enigma e quando você precisa dele, ele some. Então, não funciona. A transformação da equipe no time é com uma liderança motivadora, é com uma liderança presente, é com uma liderança que engaja. E se você tem 3, 4, 10, 20, 100, o processo é o mesmo. Dá um objetivo, desdobra, bota as pessoas para jogar na melhor posição, foca o time, e esse objetivo é o objetivo compartilhado, o objetivo do time é maior do que os objetivos individuais, e vamos jogar. Isso que o Reinaldo está colocando é fundamental. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Sempre. Sempre. E aí, Reinaldo, tem uma questão que está na base de tudo, que é o líder é responsável pelos seus liderados. Você é responsável por desenvolver os seus liderados, você é responsável por recuperar os seus liderados, você é responsável, inclusive, por tirar da equipe quem está atrapalhando, quem não está contribuindo. Porque senão desanda tudo. Então, cada vez mais, nós precisamos pensar e começar pensando o seguinte: onde é que tudo começa? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Qual é o resultado? Isso tem que ficar claro para todo mundo. Certa vez, contar uma história para vocês, que nem está no script aqui, mas eu me lembrei dela agora. Certa vez eu estava num hospital, um grande hospital em São Paulo, e um hospital referência, inclusive, muito bom. E eu estava nesse hospital e fui fazer uma visita no centro cirúrgico. E aí, quando eu vou fazer essas visitas, normalmente, nós estamos fazendo um trabalho de consultoria nesse hospital, e eu entrevisto as pessoas, converso com as pessoas, formalmente ou informalmente, e eu estava no centro cirúrgico, e aí tinha uma pessoa da higienização. E aí, eu puxei conversa, perguntei à pessoa da higienização o seguinte: qual é o seu trabalho aqui? Vejam, uma pessoa da higienização, que fazia higienização, não sei se ainda faz até hoje, mas na época fazia higienização de salas cirúrgicas. E eu perguntei para ela: qual é o seu trabalho aqui? E a resposta que ela me deu foi a seguinte: eu sou responsável pela manutenção da limpeza e controle de infecção hospitalar aqui dentro. Olha que eu parei na hora, né? Fiz assim. Você é responsável? Ela fez: sou responsável pela limpeza, sou responsável pelo giro e sou responsável pela infecção hospitalar, controle da infecção hospitalar. Isso é ter um foco. A pessoa da higienização me respondeu isso. Isso é ter foco. E aí, quando você olha o trabalho da higienização no centro cirúrgico, ela é responsável por quê? No final das contas, para que ela trabalha? Aumentar o giro da sala, limpeza rápida, mas não pode ser de qualquer jeito, porque senão aumenta a infecção hospitalar. Então, a qualidade do trabalho desse profissional é medida por 2 indicadores. Pode ser até que tenha mais, mas tempo de limpeza e qualidade da limpeza por redução da infecção geral, no caso da infecção cirúrgica. Então, é uma construção que você vai fazendo com a sua equipe. E essa construção é o seu processo de liderança. O Reinaldo está perguntando quanto tempo dá para que cada um chegar ao seu nível ideal, ao nível que esperamos.
Não existe um tempo para dar, Reinaldo. O importante é que nós que lideramos observemos o crescimento daquele profissional. O importante é que hoje aquele profissional seja e queira ser melhor do que ontem. Alguns vão andar mais rápido pela sua experiência, pelo seu dinamismo, pelo seu perfil, outros vão ser mais lentos. Aí cabe a você, que é a liderança, colocar as pessoas nos pontos onde elas contribuam da melhor forma, que é outro ponto importante. Não adianta você receber uma equipe e dizer assim, cada um está aqui numa posição e você dizer, não posso mexer nas posições. Por quê? O seu objetivo como líder é levar o time à vitória. Para levar o time à vitória, cada um tem que jogar no melhor ponto. Cada um tem que se desenvolver para melhorar o seu jogo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar os processos, e nós vamos, na semana que vem, falar sobre... Tem um dia que eu vou falar sobre eficiência, sobre processo. Você vai olhar os processos, você vai desenhar os processos para quê? Para buscar a máxima eficiência. E como é que você vai buscar a máxima eficiência? Colocando cada profissional no ponto onde ele rende mais. Olha como o time vai se desenhando. Imagina se você fosse, ao invés do liderasse aí a sua equipe de médicos e enfermeiros, você liderasse uma equipe de futebol. Aí o goleiro dissesse, não, hoje eu quero ser atacante. Mas você não sabe ser atacante, você só sabe ser goleiro. Não vai funcionar. Nós, líderes, temos que ter a mesma sensibilidade para colocar cada profissional no ponto onde ele contribui mais com o objetivo do grupo. E esse é o jogo. O Eliezer está colocando minha equipe de 368 pessoas, cada uma com objetivos pessoais diferentes. Desses 368, tenho 17 para alinhar o propósito do time. Vamos lá. 368 é o grupo total. Você está numa posição, vou imaginar aqui, Eliezer, que você está numa posição de diretor, tá? 368, ou é diretor ou é gerente de uma organização bem grande, tá? Então você é o diretor, 368. Você tem gerentes. Você tem que passar os valores e você tem que alinhar os gerentes. Os gerentes têm que estabelecer o mesmo processo de liderança com os coordenadores. Os coordenadores têm que estabelecer o mesmo processo de liderança com os supervisores. E os supervisores com a equipe. Se não tiver algum desses pelo caminho, entenda o jogo. Tá? Agora, cabe a você manter a coesão do grupo. Você vai dar o propósito, vai dar o objetivo maior, vai ajudar cada gerente a entender qual é o seu objetivo desdobrado, vai ajudar cada gerente a entender e ajudar os seus coordenadores a desdobrar os seus objetivos. E aí você vai construindo objetivos compartilhados em toda a cadeia de comando. Quem está lá na ponta, aquela pessoa que está lá na higienização, limpando o centro cirúrgico, ele sabe, nesse exemplo que eu te dei, que o papel dele é melhorar o giro e melhorar o controle da infecção hospitalar. E isso é um desdobramento. Eu vou desdobrar o objetivo estratégico em objetivos táticos, eu vou desdobrar os objetivos táticos em objetivos operacionais. Eu ensino exatamente esse processo inteiro no módulo 3 do Programa de Formação de Gestores. Como fazer o planejamento e como fazer todo o desdobramento para você chegar lá no plano estratégico, virar um plano tático virar um plano operacional. Então, você não vai trabalhar as 368 pessoas. Você vai trabalhar 17 que vão trabalhar 50 que vão trabalhar as 368. Isso é gestão. É assim que a gestão se faz. E aí, você vai dizer assim, eu vou ter um time de 368 pessoas? Vai. Mas esse time de 368 pessoas vai ser composto de diversos times menores, cada um jogando para cumprir o seu objetivo, para entregar o seu resultado, que somando vai dar o resultado da coordenação, o resultado da gerência, o resultado da diretoria e o resultado global da organização. Então, vejam como essa questão de liderança, ela está completamente ligada à questão de estratégia. A minha liderança, ela vai ser tão melhor
quanto mais bem definida for a minha estratégia, porque eu ganho propósito. E no programa Gestores Extraordinários, eu mostro exatamente como fazer o planejamento estratégico, como transformar num planejamento tático, como transformar num planejamento operacional. E aí eu venho para a parte de pessoas, transforme sua equipe em um time. Como engajar todo mundo desde o momento de planejamento. Porque você não vai fazer o planejamento e vai engajar as pessoas depois. Você vai montar uma logística de planejamento que envolva todas as pessoas. Aí você já constrói o engajamento da base. E essa construção do engajamento da base vai fortalecendo o seu processo de liderança. Global com os seus 17, os 17 com os 50, os 50 com os 360. E aí cada grupo, cada time vai buscar os seus objetivos. E o alinhamento estratégico, com o alinhamento tático, com o alinhamento operacional, vai garantir que a soma dos objetivos vai entregar o objetivo da organização. Então você vai ter N times jogando para conquistar um objetivo maior, que é o objetivo da organização. E aí vai ter os objetivos intermediários. Eu tenho um objetivo da equipe da ponta, da equipe da coordenação, por exemplo. Eu tenho um objetivo da gerência, eu tenho um objetivo da diretoria, eu tenho um objetivo da organização. E aí você faz o alinhamento estratégico inteiro e dispara o povo para jogar. Tá? A Denise está colocando, o seu exemplo me lembra o modelo da Disney, muito parecido. A Disney utiliza esse desdobramento da mesma forma. Mas não só a Disney, Denise. Eu venho eu cheguei na saúde em 2002, então eu tenho 18, estou fazendo 19 anos na saúde, mas eu venho de uma carreira grande, e mesmo quando eu estava na saúde, eu passei alguns anos ainda trabalhando com outras áreas, assim, isso é muito comum na indústria, isso é muito comum no comércio, isso é muito comum na construção. E esse desdobramento, é assim, o planejamento estratégico, abrindo um parênteses aqui para falar um pouco de estratégia, o planejamento estratégico das organizações de saúde, ele só é estratégico. As pessoas não têm o costume de fazer um planejamento tático e um planejamento operacional, que é o desdobramento do plano estratégico. E aí compromete todo o processo de liderança, compromete todo o processo de engajamento das equipes. Porque, assim, quando você pensa em engajamento, engajar é um verbo que requer complemento. Eu vou engajar em quê? Vou motivar, requer complemento. Eu vou motivar para quê? Então, esse complemento é o resultado, que é o que eu chamo de objetivo compartilhado. E o que é esse objetivo compartilhado? É justamente transformar o objetivo do grupo, do time, num objetivo maior. E aí você vai somando esses objetivos todos, soma todos os operacionais, tem os táticos, soma todos os táticos, tem os estratégicos. E aí no mapa estratégico você identifica tudo isso. Então vejam como liderança tem tudo a ver com estratégia. Vejam como formação de times tem tudo a ver com estratégia. Mas tem a ver também com gestão de pessoas, porque quando eu falo de motivação, de feedback, de engajamento, quando eu falo de premiação, quando eu falo de comemoração, isso tudo tem a ver. O passo 8, já ia dar um spoiler aqui, mas saiu, vai ter que sair agora. O passo 8 do GPS Gestor Extraordinário é comemore, agradeça, comemore e aprenda. Agradeça, comemore e aprenda. Agradeça a todos que se empenharam, comemore as suas vitórias e aprenda com as suas vitórias e com as suas derrotas. Isso é liderança. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Então, quando vocês pensarem, olhem, se vocês estiverem numa posição de diretoria, olhe e pense o seguinte, como é que eu vou levar o planejamento estratégico para as bases e como é que eu vou desenvolver os meus líderes, os meus gestores, para que eles não só se desenvolvam, como desenvolvam seus liderados. Aí você começa a criar um círculo virtuoso na organização de desenvolvimento continuado. Isso é liderança. E os times vão ficando mais fortes, os times vão ficando mais robustos. Por quê? Porque quando um time começa a jogar junto e o time começa a ganhar, toma gosto. E, pessoal, a gestão é igual ao esporte. Por quê? Porque é tudo gente. Gente gosta de vencer, gente gosta de comemorar, a gente gosta disso.
Agora, se você tem uma equipe, o contrário, olha os erros. Olha os erros que as pessoas cometem. Você tem uma equipe que você não deixa claro qual é o objetivo. Você só cobra trabalho. Tem uma hora que as pessoas começam a se perguntar o seguinte: eu estou trabalhando tanto para quê? O que eu estou buscando? Qual é a construção? Tá? E aí, pessoal, quando a minha garganta fica seca, porque está na hora da água. A hora da água é a hora de passar a senha do PDF. A senha do PDF hoje é: vou formar um time. Tudo minúsculo. Vou formar um time. E vocês aproveitam agora que eu estou aqui tomando a minha água e dão o seu like, compartilha, tira o print comigo, ó, a transformação, bota na rede social que está comigo aqui se desenvolvendo, convida os amigos, vamos juntos levar esse movimento mais forte. E o que eu vou ensinar para vocês, de 31/7, é justamente como organizar o passo a passo, o método, para que vocês façam isso de forma estruturada. Faz primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, pum, venceu. Esse é o jogo. E aí eu olho para vocês e pergunto: dentro dessa lógica que eu mostrei para vocês, liderança é algo etéreo? Liderança é algo místico? Ou liderança é prática? Liderança é ali desenvolver ações, estar com a equipe, engajar, fazer, motivar, ganhar junto, rir junto, chorar junto, comemorar junto. Pessoal, isso é liderança. E é essa a liderança que vai te levar ao crescimento 5 em 6. É essa liderança, como o Reinaldo coloca, que vai fazer com que as pessoas que trabalham com vocês se sintam parte e sejam valorizados. É essa liderança que vai fazer com que as pessoas tenham um senso de pertencimento do time. E, pessoal, as pessoas dão o seu melhor, mas o melhor mesmo, aquele melhor, assim, aquele sprint final, quando eles se sentem pertencentes. Quando eles estão lutando por um objetivo maior do que cada um. Isso é psicologia, não é nem gestão. E esse é o papel de vocês como liderança, estruturar esse objetivo, transformar a equipe em um time. E aí, tem uma expressão que o Reinaldo colocou aqui, que é vestir a camisa. Eu não gosto muito dessa expressão, você vai me desculpar, Reinaldo, mas eu não gosto muito dessa expressão, porque me dá, toda vez que eu ouço isso, assim, as pessoas não estão vestindo a camisa da empresa. A sensação que eu tenho é que existe problema de liderança. Porque todo mundo quer pertencer. É da natureza humana. Todo mundo quer se sentir parte de algo maior do que si próprio. É da natureza humana. E nós, como líderes, temos que proporcionar às pessoas fazer parte de algo maior do que elas. Temos que proporcionar às pessoas se desenvolverem e serem maiores do que nós. E elas têm que perceber isso. Hoje, quando eu vejo os meus alunos, as pessoas que trabalharam comigo anos atrás, ultra, mega bem-sucedidos, empresários de sucesso, eu fico numa felicidade gigantesca. E quando essas pessoas olham para mim e dizem: Roberto, porra, tudo começou ali naquela orientação, naquele empurrão, naquela porrada que você me deu naquele momento, eu fico muito feliz. Desenvolver pessoas é assim, é o meu tesão. E quando eu vejo o resultado, assim, e esse é o nosso papel de líder, dar às pessoas um propósito dentro da organização. Não pode ser trocar trabalho, trocar hora, trocar trabalho por um contra-cheque. Isso não é time. Isso é equipe. E a liderança, vocês têm esse papel. Se vejam como técnico do time de futebol, do time de vôlei.
E aí, o que é que confunde isso? Muitas vezes, vocês são técnicos e estão jogando também. E aí, começa a embolação. Muitas vezes, vocês são o jogador mais qualificado do time. E aí, começa a embolação, porque os papéis se misturam, mas não pode se misturar. Você só vai fazer a transformação da sua equipe em um time se você se posicionar como líder. E o fato de se posicionar como líder não vai impedir que você desenvolva uma outra atividade técnica quando necessário. O Francisco está colocando aqui, Francisco de Santo Inês, do Maranhão. Nessa semana estava em oficina de planejamento estratégico em saúde. O assunto vem encaixar com o tema. Show, Francisco, excelente. Então, e aproveitando, Francisco, planejamento estratégico é fundamental, mas precisa ser desdobrado num planejamento tático, num planejamento operacional. Senão ele não chega na base, não dá resultado. Aí o que é que acontece? No final do ano você olha e diz assim, pô, não sei porque não batemos as metas. Não monitorou, não fez um plano tático, não fez um plano operacional, não monitorou. Só se Deus ajudar, aí é sorte. Aí é acaso. Eu não acredito em acaso. Eu prefiro não jogar com acaso. Então, cada um de vocês tem o papel de construir o seu time. E quando você começa a enxergar dessa forma, novamente, eu começo a ajudar você a atualização do seu chip mental. Você começa a ver o seguinte, o meu papel de líder, se eu quero ser um gestor 5 em 6, se eu quero ter um crescimento de 5 anos em 6 meses, eu tenho que entender que o meu papel de líder não é de administrador, é de gestor. Gestor focado em resultado. O papel do gestor é focar resultado. O papel do líder é levar a equipe à liderança. E você é líder e gestor. É levar a equipe à conquista do resultado. Você é líder e gestor. Você tem os dois papéis. Você tem que dar rumo, você tem que dar propósito. Isso vai fazer com que o time engaje. E aí, vestir a camisa, use o termo que você quiser, vai funcionar. Por quê? Porque você deu propósito. Você mostrou às pessoas que existe um objetivo maior do que o seu. E, novamente, a sua responsabilidade é, você é diretor, trabalhe seus gerentes, mas trabalhe de uma forma seus gerentes que eles vão ter que trabalhar os seus coordenadores. Porque você vai criar um modelo de desenvolvimento de pessoas em que você vai buscar o engajamento a partir da estratégia. Porque, novamente, nós não estamos na empresa para ser amigo. Desculpa quem acha o contrário. Nós estamos na empresa para entregar resultado. Agora, se nós tivermos a habilidade para entregar resultado e conquistar, e aí eu sempre construí isso, conquistar boas amizades. Mundo perfeito. Mas, em primeiro lugar, vem o resultado. Você é cobrado, você é valorizado pelo resultado. Esse é o jogo. E é esse jogo que chegou na saúde agora. É esse jogo de resultado que as organizações de saúde privadas, filantrópicas, estão jogando. É esse jogo de resultado que as organizações públicas precisam jogar. E se você está numa organização pública, é uma oportunidade gigantesca para você começar esse engajamento. Não tem meta financeira, mas tem meta qualitativa, tem meta de aumento de atendimento, tem meta de tratar melhor as pessoas. Tudo tem meta. É só a gente ter o objetivo onde nós queremos chegar definidos. Tem meta de gastar menos, fazer mais com menos. Tudo tem meta. E essa é a base da transformação da equipe no time. E aí eu já liguei estratégia com gestão de pessoas e liderança. Afinal de contas, tudo começa na estratégia. Tudo começa no definir onde é que eu quero chegar. Qual é a minha meta para dezembro? Em dezembro eu tenho que ter alcançado X. Qual é a minha meta para novembro, outubro, setembro, agosto? E aí você vai desdobrar. E vai
engajar o time nesse processo. E aí eu pergunto a vocês, é dessa forma que vocês agem com os seus times? É dessa forma que vocês estão conduzindo as suas equipes? Zé Maria, a senha é: vou formar um time, tá? É dessa forma que vocês engajam? Então, comece a pensar que para formar um time, você tem que se ver como um técnico. Um técnico no sentido do técnico de futebol, do treinador, do mentor. E aí começa a brincadeira. Aí você começa a entrar no jogo 5 e 6. Porque 5 e 6 é resultado. 5 e 6 é bater meta. 5 e 6 é entregar resultado. E você só entrega resultado na saúde. Ninguém joga sozinho. Através da sua equipe, através do seu time. Quanto mais engajado, quanto mais motivado, quanto mais pegado seu time tiver, melhores serão os resultados. E o jogo começa a girar. Olha como tudo tem a ver com tudo. Então, ser um gestor 5 e 6, conquistar e crescer, ter um crescimento 5 anos em 6 meses, vão destravando a cabeça. Para quando eu falar do método lá na frente, a cabeça já está aberta. Esse é o papel das lives de aquecimento. Abrir a cabeça. Esse é o jogo. Então, cada vez mais, é importante você entender o seu papel. Então, a transformação da equipe em um time é papel seu. Sua liderança vai fazer isso. Você vai construir isso. É uma construção. Agora me diga, me responda uma coisa. Te ensinaram isso na faculdade? Te ensinaram isso na pós? Não ensina. E deveriam ensinar. Não adianta vir com filosofias da liderança. As teorias são importantes. E nos meus programas, no programa Gestores Extraordinários, eu trabalho o fundamento. Mas é a prática que faz a diferença. O fundamento é importante para você saber o que está fazendo, mas é a prática que vai fazer a diferença. Por isso que eu trabalho fundamento e prática, fundamento e prática, fundamento e prática. Justamente para que você possa se tornar esse gestor extraordinário, se tornar esse profissional. E no dia 7, já vou dar um spoiler aqui para vocês, no dia 7 de junho, tá? A última aula da jornada é uma aula de mentoria, onde eu vou pegar com vocês os casos de vocês e nós vamos trabalhar dentro do método que eu vou ensinar nas 3 aulas anteriores. Então, na primeira aula, segunda e terceira, vocês vão conhecer o método, vocês vão entender o que vocês fazem de errado e como é que vocês podem melhorar. E na quarta aula, é uma mentoria ao vivo, online, onde nós vamos discutir os problemas práticos e como resolver. Por quê? Porque eu quero que vocês saiam daqui melhores do que chegaram. Eu quero que vocês saiam daqui gestores melhores. E é essa construção que nós estamos fazendo. Por isso que eu vou ensinar para vocês o método para o crescimento 5 e 6. E você pode estar pensando aqui, Roberto, eu sou médico. Eu estou aqui para aprender habilidades empresariais. Onde é que tudo isso entra? No mesmo lugar. Porque qualquer habilidade empresarial pressupõe liderança. E o médico é um líder por natureza. Dentro da organização de saúde, o médico é um líder por natureza. E essa liderança, ela vale para a sua equipe cirúrgica, para o seu consultório, para a sua clínica. Ela vale para tudo. Da mesma forma que você pode ter uma função executiva numa instituição de maior porte, você pode também ser o presidente, ser o CEO, ser o diretor, e vai aplicar os mesmos conceitos de liderança. E vai transformar as suas equipes em times. E aí uma coisa importante vou pegar o exemplo que eu dei aqui há pouco. Você tem 300 pessoas, você tem 17
gerentes, 17 pessoas que trabalham com você, 15, 12, o número que for. Esse é o seu time. E eles vão formar os times deles. E a gente vai girar a roda. E a roda é a roda da estratégia. O estratégico, o tático, o operacional. O operacional constrói o resultado, consolida no tático, entrega no estratégico. Esse é o jogo. Cada vez mais, esse é o jogo do crescimento 5 em 6. Então, falamos de estratégia, falamos de cenário, falamos de crescimento pessoal e hoje falamos de liderança. O seu papel para transformar o seu time. E aí, primeiro, defina um objetivo compartilhado. De preferência, já construa o planejamento com a sua equipe. Segundo, defina os marcos. Terceiro, engaje, motive, lidere efetivamente. E como o Eliezer está colocando, as faculdades não ensinam. Por isso que é importante vocês estarem aqui e amanhã voltarem para suas organizações pensando, o que é que eu estou fazendo que está diferente dessa visão que Roberto trouxe? E aí começa a alinhar. E cada vez que você começar a alinhar, você está mais próximo e mais pronto para receber o método do crescimento 5 em 6. O passo a passo para o crescimento 5 em 6. E esse é o jogo. Tudo começa com um objetivo compartilhado. O foco é o resultado. O que vai dar liga, o catalisador, é o resultado. E esse é o jogo que nós vamos jogar. Então, é importante que vocês se tornem líderes formadores de times. E o time, ele é feito para entregar resultados diferenciados. O time é montado para vencer. O time é montado para conquistar. Um time de alta performance tem alguns ingredientes importantes. A visão sistêmica é o objetivo maior do que o time, um objetivo compartilhado, diversidade, pessoas diferentes, sexos diferentes, idades diferentes, origens diferentes. Quanto mais diversa é uma equipe, mais criativa ela é. Mais difícil para a liderança, mas mais criativa ela é. Melhores resultados quando você alinha a entrega. Manter uma comunicação eficaz. E aí, dentro da comunicação eficaz, o que o Reinaldo colocou, o feedback é fundamental. E feedback não é aquela coisa que você dá uma vez por ano, feedback é aquela coisa que você dá todo dia, no momento que é necessário. Porque você não vai deixar alguém cometendo erro um ano para dizer a ele no final do ano que ele errou e que você não gostou. Não, diz na hora. Da mesma forma, quando uma pessoa se supera, para que esperar no final do ano para dizer, não, naquele dia, em janeiro, você fez uma coisa bacana? Não, galera, parabéns, uhul, vencemos, ó. Maria aqui, ó, deu show, se destacou, arrebentou. Tudo isso é feedback. Chamar na sala e conversar, tudo tem seu momento e sua forma. E isso faz parte de um processo de comunicação eficaz. Compartilhar o método, compartilhar os avanços, dar feedback, compartilhar os problemas, entusiasmo com o objetivo compartilhado, desenvolver pessoas. O foco do líder é desenvolver pessoas. O foco do líder é melhorar a sua equipe, o seu time. Querer formar pessoas melhores que ele. Esse é o foco da liderança. Eliezer está dizendo, já estou alinhado com o meu time, ninguém dorme hoje. Uhul! Show, Eliezer, adorei essa. Tá? Então, para acelerar 5 anos em 6 meses, nós vamos atualizar seu chip da liderança. Vamos trabalhar esse chip. E é o que eu digo. No programa eu tenho um capítulo inteiro sobre liderança, gestão de pessoas, objetivos compartilhados. Estratégia, gestão de pessoas, liderança, tudo encaixado. Por quê? Porque é tudo encaixado. Eu não consigo pensar, talvez, assim, tem gente que consegue. Eu não consigo pensar liderança sem estratégia definida.
Não consigo. Eu, quando reúno minha equipe, é para dizer o seguinte, pessoal, o foco é esse, ó. O caminho é esse. Vamos jogar para conquistar esse objetivo. E aí começa o engajamento. Então, comece a se questionar. Como é que vocês estão nesse processo? Destrava. Atualiza o chip mental. Acabou a era do comando e controle. Nós estamos na era do crescimento compartilhado. E esse é o jogo moderno, é a gestão moderna. A gestão moderna não é a chefia, é a liderança. A gestão moderna é a formação de times. A gestão moderna é bater meta. A gestão moderna é entregar resultado. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, por me darem a oportunidade de estar cumprindo a minha missão, de estar aqui com vocês, transmitindo um pouco desse conhecimento para que vocês possam se tornar gestores e entrar no caminho. Eu quero que vocês vão comigo no caminho do crescimento 5 em 6. 5 anos em 6 meses. Porque ele é possível. Muitos dos meus alunos estão já trilhando esse caminho e eu quero vocês fazendo para me ajudar a cumprir a minha missão de transformar a saúde do Brasil através da gestão. Então, comece a questionar. Ontem vocês questionaram a estratégia. Hoje vocês vão questionar a liderança. Como é que você está como líder? Como é que você está conduzindo a sua equipe, levando ela para o crescimento? Obrigado, pessoal. Valeu. Muito, muito obrigado. Amanhã vamos falar de oportunidades. Quantas oportunidades existem dentro da sua organização e você não vê? E quando você mudar o chip mental e atualizar e eu lhe mostrar as possibilidades de oportunidade, você vai dizer, opa, eu achei que aqui não tinha oportunidade nenhuma. E você vai ver quanta oportunidade está em sua frente. Seja você diretor, seja você gerente, seja você coordenador, supervisor, gestor, líder. As organizações de vocês estão repletas de oportunidades. Públicas, privadas, filantrópicas. O mundo da saúde é um mundo de oportunidades. E amanhã, o nosso papo é justamente sobre as oportunidades escondidas. As oportunidades que estão na sua frente e você não vê. Então, nos encontramos amanhã. Você que está comigo no Insta, no Facebook e no Instagram, às 8h07 em ponto. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite a todos vocês. E um beijo no coração de cada um de vocês.